Graça e paz, igreja. Estamos na Sexta-feira Santa. Hoje, Jesus já foi traído na madrugada. Jesus já foi beijado pelo traidor, Judas Iscariotes. E daqui a pouco ele passa pela Via Crucis, né? A via do seu sofrimento, onde ele vai ser açoitado, né? Cuspido no seu rosto, né? E várias outras coisas que a gente já sabe, né? Mas o objetivo dessa live é mostrar, né, para aquele que ainda não tem entendimento, né, do significado verdadeiro da Páscoa, né? A gente vê o comércio crescendo a cada dia, a mídia toda hora fala em coelhinho da Páscoa, em chocolate, os ovos de chocolate, né? É puro comércio, né? A Páscoa, ela não é coelhinho nem chocolate, né? Nem ovo de Páscoa, né? A Páscoa, ela é saída, ela é ressurreição, né? Mais à frente eu vou estar aqui lendo o texto para vocês, né? Mas o nosso dever é esse, de estar falando o verdadeiro significado da Páscoa, né? Até que o mundo entenda que alguém morreu por nós numa cruz, se expondo à ignomínia, né? À indiferença, se expondo às vergonhas, né? Nada contra coelhinho da Páscoa, nada contra ovos de chocolate, nada contra, né? Eu compro também para os meus netos, né? Também dou de presente também. Mas o importante é você explicar o significado, o sentido da Páscoa, né? Aqui em casa, os meus netos, né? Quando eu compro, eu pergunto para eles, né? Qual é o significado da Páscoa? O que é a Páscoa? É esse coelhinho aqui? O que é a Páscoa? É esse ovo de chocolate que você está ganhando? E aí eles me respondem, não, vô, não é isso não. É Jesus. Jesus morreu na cruz, né? Bateram nele, né? A Páscoa é Jesus, vovô. É isso, sabe? Aí eu fico todo contente. Eu fico feliz porque eles sabem o significado da verdadeira Páscoa, que é Jesus. Então a gente não pode cansar de falar. Essa é a mensagem, né? Deus, ele deu o seu único filho, né, para morrer numa cruz por nós, para nos libertar, né, da escravidão do pecado, para nos libertar do sofrimento eterno. Páscoa é isso, Páscoa é ressurreição. Ao terceiro dia, Jesus ressurge. Ele foi preso na madrugada de hoje, já está sofrendo por nós, né? Mas ao terceiro dia, no domingo, ele vai ressuscitar, sabe? E todo aquele que nele crê também ressuscitará um dia, né? João 11 diz, aquele que esteja morto, ainda que esteja morto, viverá, né?
Então, Páscoa é isso, é alguém que se sacrificou por nós, pelos nossos pecados, né? Para nos trazer a salvação, né? Na cruz, Jesus venceu a morte, né? Então, é preciso passar essa mensagem. E essa live é para isso, sabe? Tem gente chegando aqui. Opa, graça e paz. Amém. Então, Páscoa é isso, né? Páscoa é saída, né? Saída da escravidão do Egito. O texto em Êxodo 12, né? Depois você pega, quando você tiver um tempinho, você pega e lê esse texto, porque está explicando a instituição da primeira Páscoa. Então, eu vou ler só alguns versículos aqui, depois você pega o texto todo, para a gente não levar muito tempo com a live, né? Então, diz assim, capítulo 12 de Êxodo, né? A instituição da primeira Páscoa. Vou começar aqui no versículo 3, depois eu pulo para o 5, 7, 11, e vou assim, porque o texto é grande, tá? Então, no texto diz assim, Deus falando para Moisés, né? Como ele faria a instituição da primeira Páscoa. Então, diz assim, verso 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Vamos pular para o 5. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, ou seja, sem mancha. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, a gente vê, né, que eles comeriam a Páscoa, né, o carneiro ou o cabrito, apressadamente e já preparado, vestidos, né, como se fossem sair. Então, por isso, Páscoa é saída da terra da escravidão. E após comer a Páscoa, eles iriam sair, porque Deus havia prometido uma terra para eles, uma terra que mana leite e mel. Então, eles deveriam estar vestidos, né? Lombos cingidos, né? E sapatos nos pés, né? E, enfim, prontos para saírem. Páscoa é isso, é saída, é libertação da terra da escravidão, né? O povo já estava sofrendo há 400 anos, 430 anos lá no Egito, né? E Faraó escravizando-os cada vez mais. Então chegou um momento em que Deus os libertaria, né? Então diz, assim pois, verso 11, assim pois o comereis, né? Os vossos lombos cingidos, né? Os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, até esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses
do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Naquela noite, Deus, ele mandaria o anjo da morte passar sobre as casas. Páscoa, Pessa, no hebraico, quer dizer passar. Passar. Pessa, passar. Então, naquela noite, Deus mandaria o anjo da morte ferir o primogênito de cada família, ou seja, um filho mais velho. E não só dos homens, mas também dos animais. O primeiro filhote, né, de cada animal, o anjo da morte mataria, feriria. Né? Mas as casas que tivessem o sangue do cordeiro, o anjo passaria direto. E assim foi feito. Né? Porque a casa que tem o sangue do cordeiro, marcada pelo sangue do cordeiro, nenhum mal chegará a essa casa. Né? Portanto, aquele que é servo de Jesus, aquele que crê em Jesus, a sua casa é marcada pelo sangue do cordeiro. Né? Mas talvez pergunte, mas cadê? Como é que eu faço para me marcar a minha porta e a minha janela com o sangue do cordeiro? É espiritual. Simplesmente, se você crê em Jesus, esse sangue já está na sua porta e na sua janela. E nenhum mal chegará à sua tenda ou à sua casa. Né? Porque ali há o sangue do Cordeiro, porque ali há os servos do Senhor. Então, Páscoa também é proteção. O Senhor nos guarda de dia e de noite. Então, Páscoa é proteção. Mais um significado de Páscoa. Saída, libertação, proteção. No verso 13 ele diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. Viu aí? É isso. Páscoa é proteção. E ali aconteceu, naquela noite aconteceu tudo isso aí. Né? Até o filho de Faraó morreu. E os primogênitos de todos aqueles que ainda não criam nele, morreram. Todas aquelas casas que não tinham o sangue do cordeiro foram feridos mortalmente. E no verso 14 ele diz: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações. O celebrareis por esse estatuto perpétuo. Ou seja, por esse estatuto definitivo. Certo? Então, Páscoa é isso. É isso que a gente tem que passar. Alguém morreu por nós numa cruz. Alguém se pôs no lugar daquele cordeiro sem mancha, sem mácula. Alguém se colocou no lugar daquele cordeiro por nossa vida, pelos nossos pecados, para nos livrar da condenação da morte. Quando a gente chega cá no Novo Testamento, Deus envia o seu único filho
Jesus para morrer numa cruz por cada um de nós. Para ele ser expiado o seu sangue naquela cruz. Por mim, por você. Jesus, ele substitui aquele cordeiro lá do Antigo Testamento e vai para o lugar daquele cordeiro, lá na cruz, lá no Calvário, morrer por cada um de nós. Mas, ao terceiro dia, ele ressurge. Ele ressurge para a nossa salvação. Todo aquele que nele crê jamais morrerá. Também ressuscitará. Páscoa é isso. Ressurreição. É esse o significado da Páscoa. É alguém morrendo por nós. É alguém passando por um sofrimento que éramos nós que deveríamos estar ali no lugar dele. Mas ele não, ele foi para o nosso lugar. Para nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. Jesus. Daqui a pouco ele vai passar pela via crucis, né? A via de sofrimento, levando aquelas chicotadas, né? Segundo pesquisadores, né? Havia na ponta do chicote 3 pedaços de chumbo e osso, né? Que quando batia nas costas do Senhor Jesus, o sangue esguinchava, né? Cortava a sua carne. As coroas, a coroa de espinhos cravada em sua cabeça, segundo as pesquisas, cada espinho daquele tinha mais ou menos a medida de 15 centímetros. 15 centímetros, mais ou menos isso aqui, o tamanho dos espinhos. Você que está me vendo agora nessa live. 15 centímetros. E foi cravada ali na cabeça. Tamanho foi o sofrimento do nosso Senhor. Por isso essa mensagem tem que ficar em nossos corações, sabe? A gente não pode deixar que o coelhinho da Páscoa, o ovo da Páscoa, tome o seu lugar. A gente não pode deixar que os nossos netos cresçam, né, pensando que Páscoa é coelhinho, pensando que Páscoa é um ovo de chocolate. A gente não pode deixar. A gente já tem que ensiná-los desde pequenininhos, de tenra idade, que alguém morreu por eles numa cruz. Que alguém derramou o seu sangue numa cruz. Que alguém foi cravado uma coroa de espinho de 15 centímetros em sua cabeça. Que alguém cuja carne foi cortada para nos dar a salvação. Para nós termos uma vida eterna. Como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, meu pedido nessa manhã é que você passe para os seus netos, né? Para as crianças, de um modo geral, né? E para aquele que ainda não conhece a Jesus, para aquele que ainda não sabe o verdadeiro significado da paz. Que alguém morreu numa cruz
por ele, que alguém sofreu numa cruz por ele, expôs as suas vergonhas ali, na frente de todo mundo. Quem deveria estar ali naquela cruz éramos nós, eu, você, mas não. Deus amou tanto a nós que nos poupou desse sofrimento, mas enviou o seu Filho. E é isso que a gente tem que passar, sabe? Para os nossos netos, para aqueles que ainda não tomaram a sua decisão por Jesus, que continuem comendo chocolate. Até eu também gosto de chocolate, como disse o menino. Mas que a gente saiba que Páscoa, alguém se sacrificou por nós. Alguém se colocou no lugar daquele cordeiro lá no Egito para a nossa salvação. Que vocês tenham uma boa Páscoa. Que vocês possam se reunir em família e orar, né? Amém? Graça e paz. Shalom.